precisa, hoje uma pessoa agilista, independente do papel, ela precisa olhar muito para produto, né? Mas eu não pensava isso há algum tempo atrás. Acho que a mentalidade da comunidade age como um todo, acho que os papéis não eram tão preparados para isso. Quando a gente viu o Scrum, quando a gente ia para todos esses estudos, né, a gente falava muito no como, né, de, poxa, quais são as práticas, como que a gente reúne um time, como que são boas práticas de desenvolvimento de software. Isso veio muito de software, né? E acho que é por isso, assim, que não olhavam, mas hoje eu acho essencial. Eu não consigo... Já fiz essa brincadeira da gente fazer um episódio sobre será que sem produto a gente consegue fazer agilidade de verdade? Antes de a gente começar esse episódio, eu queria dar uma palavrinha sobre o nosso patrocinador oficial dessa temporada. Sabe quando você tem que assinar um documento e é uma burocracia danada e super difícil conseguir a assinatura de todo mundo? Ainda mais se você tiver que fazer no papel e caneta. É fogo. Com a ZapSign você consegue fazer isso de maneira rápida, eficiente e tudo 100% digital, inclusive onde todas as assinaturas têm validade jurídica. Então, se você quer economizar tempo, papel e, obviamente, dinheiro, a ZapSign é uma ótima solução para isso. Inclusive, super segura, onde você consegue acessar todos os seus documentos que foram assinados na própria plataforma da ZapSign. E, de quebra, eles ainda integram com mais de 1000 aplicativos, como HubSpot e RD Station. Então, se você quer aproveitar a ZapSign, eles têm um desconto promocional para os ouvintes do Mesa de Produto. No primeiro mês você paga 99 centavos para testar o plano completo ou profissional da ZapSign. Então aproveita e experimenta essa ferramenta que você vai gostar bastante. E eu te vejo no episódio. Olá para você que está assistindo ou ouvindo esse episódio do Mesa de Produto, um dos programas do PM3 Talks. E ele está aqui para ter uma conversa super interessante sobre agilidade. A dúvida que a gente tem é, agilistas que não focam no resultado estão em risco? E para essa conversa, a gente trouxe a galera do Conversa Ágil, do podcast Conversa Ágil. Inclusive, a gente vai deixar links aqui para você conhecer mais esse podcast. E é quase um Inception, porque eu já participei do podcast, só que eu estava no outro lado, então é muito legal estar aqui com vocês. E para essa conversa, então, a gente tem aqui o Odair Bonin, que é Engineer Manager. Opa! No Nubank. Prazer, Odair. Prazer, galera, muito bom estar aqui. E aí, pessoal? Bom, vamos lá, vamos falar desse tema aí. Tô preparado. A gente está também com o Renato Macedo, que é Senior Manager na CIT. É isso aí, prazer, obrigado pelo convite. E, cara, como é bom ser convidado, né? Muito mais fácil, né? Preocupado com nada aqui. Nossa, cara, só sentar e falar, muito bom. Obrigado aí. E como co-host, estreando no podcast, estou com o Renato Cairo, Group Product Manager na Memed. E aí, galera, vamos que vamos. É isso aí. Boa. E para a gente abrir essa conversa, eu acho que vale a gente trazer um ponto aqui, né? Que, assim, a área de gestão de produto vem ganhando, né, uma notoriedade no mercado, abrindo mais vagas para PMs, mais treinamentos e capacitação para essas pessoas que fazem esse elo ali entre tecnologia e negócio. E pensam muito em resultados, né? Em resultados de negócio até. E me parece, às vezes, que é uma posição que está preenchendo alguns gaps que talvez a gente já devesse ter preenchido com outras funções que existiam na área de tecnologia. E talvez a agilidade estivesse tentando resolver isso também, mas com uma outra ótica. Então, por que vocês acham que a área de produto está ganhando tanto espaço e não mais a área de agilidade, como foi, né, alguns anos atrás, num boom que teve? Você começa ou começa? Pode ser, vamos lá. Bom, primeiro, né, a área de produto acho que era uma área não muito bem cuidada, né? A gente via muitas pessoas serem promovidas, entre muitas aspas, né, a papéis de produtos, mas sem o devido preparo, né, sem o conhecimento. Muitas vezes era só um Product Owner. Exato. Virou Product Owner. Isso, do nada. Isso, né? E na varinha mágica, né? De um dia pro outro, amanhã você já é. Parabéns. Dono da coisa toda, né? Isso, exato. Você vai tomar um café e volta Product Owner porque você encontrou alguém que fez essa transição ali na hora com você. Mas isso antigamente, né? Muito antigamente. Tá. Mas vamos parar para pensar que a agilidade popularizou esse termo também, né? Com o Scrum, o Product Owner. Mas a gente via muito
a palavra owner não existir, né? Assim, sem autonomia, só assim, fazendo o que o top-down manda e tudo mais. Então, acho que tem um pouco disso também, da falta de buscar o espaço, não sabe encontrar o espaço, né? Para ter autonomia para ser owner de verdade. Mas, vamos dizer que o Scrum popularizou a metodologia, vamos dizer assim, né, que começou a popularizar esse termo e esse papel, né, bem descrito, assim, para pessoas, né? E por que produto agora é a bola da vez, né? Eu acho que muito olhando para o que você mesmo falou, Marcel, para o resultado, né? Primeiro que eu acho que a gente, há uns tempos atrás, não tinha muito como gerar esse resultado. Então, a preocupação era muito maior no como. Poxa, como que a gente vai rodar um time multifuncional e conseguir realmente produzir alguma coisa em tempo hábil, né? Para mim, o cerne da agilidade é o tempo com que a empresa consegue conversar com o mercado. Então, se a gente não tinha uma agilidade, né, uma mentalidade ágil muito bem difundida, cara, isso não acontecia, né? E quando a gente chegou numa determinada maturidade sobre agilidade, muita gente começou a olhar para o resultado, para a ausência dele. Poxa, eu consigo rodar bem aqui, eu tenho um time multifuncional que consegue entregar, tenho práticas DevOps, de repente, etc. Mas a gente não está gerando o impacto que precisa. Então, agora a atenção volta para uma boa descoberta, para uma boa estratégia de produto, né? E aí a gente olha para essas pessoas que ganharam os papéis do nada e todo mundo olha para isso e fala, não, agora a gente precisa preparar essas pessoas de uma forma diferente, né? E cuidar dessas carreiras, entender a real importância, né? Então, acho que é por isso que a gente está vivendo esse momento e teve essas ondas, né? Agilidade agora muito forte em produtos. Mas, tentando ser até um pouco mais pragmático, assim, vocês acham que isso tem a ver porque a área antigamente não se dava tanto... tem muita empresa que ainda não dá, mas quando a gente fala, pelo menos as empresas mais jovens, elas dão mais autonomia, principalmente para pessoas de produto tomarem algumas decisões e terem mais espaço para testar. E antigamente essa autonomia era muito menor, né? Sim. Será que é por isso que a agilidade, né? Vamos falar os Scrum Masters, Agile Coaches e tudo mais, focaram tanto só no como e não pensavam no outcome, no resultado, porque eles não tinham esse espaço? Então, foi um pouco de timing? Ou vocês acham que a gente não devia esperar isso das pessoas de agilidade? Pensar no resultado, de fato? Ou a gente devia esperar? Qual a visão de vocês disso? A minha visão hoje, eu já te passo a bola, cara, é que sim, precisa, hoje uma pessoa agilista, independente do papel, ela precisa olhar muito para produto, né? Mas eu não pensava isso há algum tempo atrás. Acho que a mentalidade da comunidade ágil como um todo, acho que os papéis não eram tão preparados para isso. Quando a gente viu o Scrum, quando a gente ia para todos esses estudos, né, a gente falava muito no como, né, de, poxa, quais são as práticas, como que a gente reúne um time, como que são boas práticas de desenvolvimento de software. Isso veio muito de software, né? E acho que é por isso, assim, que não olhavam, mas hoje eu acho essencial. Eu não consigo... Já fiz essa brincadeira da gente fazer um episódio sobre... Será que sem produto a gente consegue fazer agilidade de verdade, né? Legal. Manda o link para eu linkar aqui para quem está assistindo, ouvindo na descrição para esse episódio. Fechou. Acho que é complemento para mim. Fechou. Vai lá, Oda. A minha resposta pode ser até um pouco mais longa, que eu estava pensando aqui em como contextualizar. Mas olha só, quem tem entre 10 e 15 anos de carreira em produtos, projetos, passou por uma transformação. Não tem como dizer que não trabalhou de uma forma tradicional, viu a agilidade com desconfiança, né? Eu lembro que no começo da minha carreira, as dailies eram sofríveis. Por quê? Porque a gestão achava que a gente estava perdendo tempo ali, fazendo daily, né? A gente tinha que ter o tempo de trabalhar nos projetos e tudo mais, né? Planning, então, nem se fala, né? Um dia inteiro só para planejar não fazia o menor sentido, né? E retrospectiva, então, nem se falava, não existia. Então, assim, começou a ver a agilidade com desconfiança, depois começou a aceitar um pouco mais a agilidade, e aí veio o papel, porque isso começou a se tornar importante. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando o papel
né, foi criado, eu, assim, na minha experiência, eu percebi que... Papel de agilista, né, no caso. Papel de agilista, Qualquer metodologia ou método, qualquer que seja ele, sabe? Ou seja, o papel da pessoa responsável por direcionar o mindset do time para um mindset ágil, direcionar os valores do manifesto ágil. Inclusive, para mim, uma das invenções mais geniais que teve foi o manifesto ágil. Porque foram, primeiro, cientistas, engenheiros que criaram, pessoas que estavam sofrendo na pele com os problemas. E ele já tem mais de 20 anos e até hoje se fala nele. Surgiram vários outros manifestos depois. E mesmo assim, ele é muito atual, assim. Então, para mim, uma coisa genial foi criada, foi o Manifesto Ágil. Então, tem lá 4 princípios, 4 valores e 12 princípios. O primeiro valor é indivíduos e interações sobre processos e ferramentas. Então, percebe que aí já tem 2 vertentes, né? Em pessoas, indivíduos e interações, e processos e ferramentas. O que eu percebi desse papel é que algumas pessoas focaram mais no processo, como é que a gente coloca métricas no processo, como é que a gente coloca métricas no processo, como é que a gente deixa um time mais com mais performance e tudo mais, e algumas pessoas fizeram a ponte disso com os indivíduos e interações, ou seja, você não vai ter um time de alta performance se não tiver colaboração, se não tiver confiança, se não tiver um ambiente seguro. Não vai existir esse time. Então, algumas pessoas se especializaram em criar esse ambiente. Mas esse ambiente é super importante. Eu fui uma pessoa, sou até hoje uma pessoa que se não tiver valores, como eu falei, colaboração e tudo mais, eu prefiro não participar. Consigo ser muito mais performático no ambiente que eu consigo ser eu mesmo. Só que quem transformou esse ambiente foi uma pessoa especialista em fazer isso, ou seja, uma pessoa que estudou como fazer isso. E aí, eu acredito que, de tanto se falar nisso, outros papéis começaram a absorver isso também. Ou seja, retrospectiva é importante não só para o agilista, ou seja, a gente consegue ter um time que faz retrospectiva sem um facilitador que veio da carreira da agilidade hoje. Antes não dava, assim. Tinha que ser uma pessoa que sabe como fazer aquilo. Então, eu acho que esse papel de... todos esses valores sobre pessoas que uma pessoa estava ali com o objetivo, né, de tornar o ambiente assim mais tranquilo, outros papéis começaram a absorver isso e essa pessoa acabou ficando um papel mais de consultor. Então, hoje eu vejo muito agilista num papel de consultor, só que acaba perdendo um pouco espaço porque esse assunto, ele já não é mais só da vertente da agilidade, sabe? Como eu falei, outras vertentes também começaram a absorver isso. Então, eu acho que deu muito... Esse caminho as pessoas andaram muito nesse caminho e menos no caminho da performance, da eficiência e tudo mais, sabe? Então, só no caminho de ter um time com um mindset ágil, colaborativo e tudo mais, e sem essa vertente do resultado. E aí acaba criando um anti-pattern, né? Você tem um time super feliz, super empolgado, mas sem um resultado de negócio que sustente esse time. Eu já fiz essa conta uma vez, acho que eu estava trabalhando até com o Renato. Será que esse time que está super feliz, que está entregando bastante, será que o que o time está entregando gera um resultado que sustentaria pagar um salário desse time, por exemplo? Você lembra desse papo? Sim. A gente chegou na conclusão que não, que muitos times, mesmo que eles tenham, enfim, eles estão ali super empolgados no resultado e tudo mais, o resultado acaba sendo tão mínimo que mesmo se pegasse todo o dinheiro que vem, ou todo o resultado, enfim, tentasse manter esse time não daria, sabe? Saca? Então, foi daí que daí que eu comecei a pensar, não é suficiente você ter um time só com esse ambiente, assim, que eu gosto muito e que eu não voltaria, não trabalharia se não tivesse esses valores. Mas
a gente tem que olhar também para o resultado de uma maneira que sustente esse time, né? Então, será que não tem uma conexão com outra coisa que a gente estava conversando antes de começar a gravar, né, aqui com o Renato, sobre a necessidade de haver essa pessoa, esse agilista, durante um período, para depois, na verdade, o mindset de agilidade ser incorporado por todos os times? Será que a presença de uma pessoa agilista é um símbolo tão forte que faz com que essa questão de indivíduos e não de resultados acabe ganhando mais força do que deveria? Porque aí você acaba um pouco deturpado, talvez. Você acha que o objetivo daquele squad, daquele time ele estar feliz, estar satisfeito, ele estar funcionando desse ponto de vista e não gerar algum valor para esse organismo que é a empresa. É um bom ponto, sim. É um bom ponto. A presença de um indivíduo, com certeza, deixa o time, ou deixam as pessoas ali que estão participando, com uma sensação de temos um especialista que vai fazer com que a gente trabalhe melhor. Mas não tem downsides aí, por exemplo. Acho que dá para pegar até uma outra função, o QA. Que existe muita discussão em torno, não vou fazer nenhum juízo de valor de se devia ter ou não, mas existe uma discussão do tipo, poxa, quando eu tenho QA, meu time fica... Já vi muito CTO falar. Meu time fica mais... Como é que fala? Mais relaxado e vai ter alguém para não deixar aparecer bug e então dane-se. Enquanto tem outros CTOs que falam que precisa ter o pensamento sobre qualidade do software na cultura dos engenheiros, na hora de fazer o software, na hora de pensar nos testes unitários, nos testes automatizados, e que não deveria ser só de uma pessoa, porque gera gargalo, e 2, você deixa o time relaxado. Então, não é a mesma coisa? Olha, o paralelo é perfeito, cara. É perfeito, porque a qualidade é uma mentalidade, né? Não é uma coisa específica de um papel, de uma pessoa especialista. Então, a grande questão, e como o Marcelo falou assim, não é discutir se tem que ter QA ou não, mas é como o time tem a mentalidade de qualidade, mesmo tendo uma pessoa específica de qualidade. Ou se é necessário com o tempo ou não. A gente não entra nesse juízo de valor. Sobre o agilista, acho que eu entro no juízo de valor. Você pode falar. Por quê? Porque eu já fui agilista, né? Eu trabalhei como Scrum Master, fui Agile Coach, e aí eu entendo que agilidade, né? E eu demorei vários anos e com experiência, vivendo o dia a dia para entender isso, né? Mas agilidade também é uma mentalidade, né? Não é um papel. Né? E talvez para um momento específico ali fosse muito importante ter uma pessoa agilista ensinando e mostrando os caminhos, né? Mas hoje eu não acredito que todo lugar precisa de uma pessoa agilista, o Agile Coach. Acho que líderes precisam ser agilistas, pessoas desenvolvedoras serem agilistas. Acho que a hashtag que eu sempre brinquei lá, somos todos agilistas, é por causa disso, né? Cara, será que não tem... Eu fiquei pensando aqui, será que não tem um litmus teste, sabe? Algum teste para você ver se a coisa está desandando assim? Se um agilista, ele é responsável apenas por... Ele é cobrado por... A qualidade da agilidade dentro do time, se ele é cobrado dessa forma, ele tem um comportamento X. A partir do momento que ele é responsável, a gente não está mais avaliando pessoa por pessoa dentro de um squad, a gente está olhando a performance da squad. Essa squad tem que entregar tal resultado de negócio. Perfeito. Será que isso daí não é um jeito super interessante que isso... se quando isso acontecer, isso incentivar a pessoa a agir de outra forma, ela deixar de seguir não é receita de bolo, né? Mas as práticas que ele está acostumado. Cara, para mim você foi no ponto que eu chamo de teto do agilista, da pessoa agilista. Por que é o teto? Porque você começa a cobrar resultado, mas ela não tem uma ação direta sobre o resultado. Ela não tem uma autonomia de uma liderança, por exemplo, para olhar para esse resultado. Ela não tem autonomia, de repente, ela vai ajudar a fazer um discover, mas ela não é a pessoa ali de produto para trabalhar nessa eficácia, né? Então, o porquê tá tão difícil justificar, e muita empresa está fazendo desligamentos ou reduzindo times,
de agilidade, porque é muito difícil. Eu, enquanto agilista, a gente tinha um time de agilidade, a gente tinha uma dificuldade enorme de cruzar o resultado final com o nosso trabalho. A gente entendia que as pessoas estavam num melhor ambiente, que a eficiência estava melhorando, né? A gente tinha ali números de eficiência de time, etc. Mas e o resultado de negócio? A gente batia no teto, porque a liderança queria ir para um outro lado. A pessoa de produto estava lá muito preocupada em brigar com a pessoa de tecnologia e a coisa não andava. E o agilista no meio desse tiroteio, tentando enxergar onde que ele gera um resultado. Por isso que eu me encontrei como líder. Eu sou líder há 3 anos de times de desenvolvimento e hoje, com o pensamento de agilidade, eu entendo que eu consigo e não só impactar, como eu sou cobrado pelo impacto de negócio. Entende? Cara, quando você tá falando assim de desligamento, de agilista, etc., eu fico pensando, por exemplo, outros profissionais que não estão cara a cara na execução. Por exemplo, UX Research, alguma coisa assim, em que o impacto no negócio, assim, a entrega de uma determinada feature, qualquer coisa assim, você conectar, às vezes, com o trabalho dessa pessoa é muito mais... muito mais complexo, né? Muito mais tênue, né? Então talvez tenha alguma coisa aí. Mas isso, eu entendi o ponto de, talvez você não precise do papel, você pode só treinar as habilidades. E às vezes existe esse coach para ele treinar as habilidades naquela área, ou naquele squad, naquela tribo e passar para as próximas, né? E muitas empresas fazem esse modelo, que eu acho super saudável. Mas essa história do medir, eu acho que é um ponto interessante a gente entrar, porque nem toda área é mensurável. Perfeito. Né? É muito fácil, não consigo medir o meu resultado, então talvez não precise dessa área. Tá, mas como que você mensura o resultado da área financeira? É verdade. Como que você mensura o resultado, sei lá, do call center até tem, mas acho que a área financeira é um bom exemplo. Até em marketing tem coisas que é muito difícil medir resultado. Como você mede o resultado de branding? Dá. Né? Dá pra fazer. Mas é super complexo, é uma pesquisa longa. Então, não são todas as áreas que você consegue mensurar na ponta. Claro, se você... em produto isso acontece também. Pô, se você trabalha num produto B2C, que você vê taxa de conversão, que você consegue medir na ponta a receita. Ótimo, né? Você tá ali, maravilhoso. Você vê quanto... Você consegue calcular facilmente se você paga o seu salário, etc. Mas e a galera de software que cuida de um produto interno para ajudar a parte da operação? Você pode fazer a conta que eles estão trazendo mais eficiência e produtividade para a operação e tal, mas você percebe que você já começa... Você cascateia um pouquinho você ali. já faz uns saltos de fés na conta, porque as pessoas podiam viver só com Excel, será que ela precisa do seu software? Então, eu não sei até que ponto a gente deve ir tanto nessa do tem que conseguir medir o resultado. Eu confesso que eu fico na dúvida, porque nem tudo vai dar para medir perfeitamente. Tudo dá, mas às vezes dá mais trabalho medido que continuar trabalhando. Que quando você olha para essa cadeia de valor, você vai fatalmente olhar com desconfiança para o papel que você não consegue medir o resultado. Com certeza. É diferente do financeiro, por exemplo, é pré-rec, né? É a especialidade. Não é qualquer pessoa que vai fazer o financeiro. Isso pode me trazer um problema gigantesco, inclusive legal, né? Então tem que ter o financeiro. Verdade. Né? Agora, quando eu olho para uma cadeia de valor e que tem pessoas olhando para minha estratégia de produto, fazendo descobertas, gerando hipóteses de negócio, um pessoal de desenvolvimento que consegue desenvolver e até influência do Efren, que a gente gravou outro dia lá, um Pílula Pecamper, né? Não necessariamente desenvolver, mas adquirir algo que já tem pronto, falando de no-code, né? Fiquei muito com isso na cabeça aqui, mas essa cadeia de valor, partes delas são muito mais mensuráveis, né? Se eu não tenho software, né, que é feito por pessoas desenvolvedoras, ou que agregam coisas que já existem, se eu não tenho uma abordagem de produto, uma estratégia. Agora, o agilista, ele fica... Não sei se em maus lençóis nessa cadeia de valor, sabe? Fica numa sombra, né? E assim, com certeza dá para enxergar o valor disso. Isso assim, não é que eu sou, o Renato tem uma conversa ágil lá e é contra o agilismo. Não é isso. Não mesmo. Né? Mas é o que você comentou, como é feito o trabalho, né? Será que ele realmente fica por um tempo numa área, habilita a liderança? Né? Acho que tem muito de habilitar a liderança, não só os times, né? Então, é muito de como isso é montado, ou deixa uma pessoa lá eterna no meio do tiroteio ali. E aí fica mais difícil a questão de, poxa, essa pessoa eu não mensuro, né?
E aí gera uma certa... Não sei, não tô achando a palavra, não sei se desconfiança, mas gera um mal-estar ali, Sim, vai. sim, É. sim. Falando de conversa ágil, eu, assim, de todos esses episódios que a gente gravou, as pessoas especialistas que a gente conversou, Quantos episódios já foram? Mais ou menos. 60 e... Acho que já tem quase 70, juntando 70, tudo, né? 70. Eu vejo que, assim como Conversa Ágil, outros podcasts e tudo mais, é responsável um pouco por trazer o que está no mundo do agilista para outros papéis. Então, assim, tem muitas pessoas que ouvem que não são agilistas e gostam dos assuntos porque identifica, né, o que a gente está falando dentro do time, ou o anti-pattern que a gente falou no episódio, identifica dentro do time, né? Então, isso eu acho que é um dos papéis do Conversa Ágil também levar, abrir esse mundo da agilidade para todo mundo. E eu fiquei pensando aqui, voltando na pergunta que você falou, tem uma dificuldade que eu percebi também com esses papos também, né, no Conversa Ágil, de classificar entre uma estrutura de uma empresa, em qual área é a área ideal para estarem os agilistas. Ah, boa ponto esse. Eu já vi pessoas estarem na engenharia, só que fala assim, pô, mas aí como é que gera valor só na engenharia, né? Então vamos para a área de business aqui. Pô, mas aí como é que conecta as coisas? Eu já vi até no RH, né? Então, assim, a gente já viu até, tipo assim, então, RH é já que vocês estão falando importantíssimo, sobre né? pessoas e sobre processos, quem é que cuida aqui de pessoas e processos? É people. Então, vamos para a área de people. Então, você vê que é uma dificuldade de encontrar numa estrutura qual é a área que vai produzir mais valor com essa galera e com esse conhecimento, entendeu? Então, isso para mim também é um ponto de... Às vezes mostra que tá um pouco na sombra, né? Do tipo assim, onde que encaixa, assim? Então, tem empresas que tem vieses, né? Empresas, como você falou, CTO, CEOs, às vezes têm pensamentos diferentes e acaba encaixando em lugares diferentes. E aí você produz resultados diferentes, e aí, às vezes, um anti-pattern passa a ser um pattern. Mas é curioso, porque vou tirar o Scrum Master e vou usar o termo Agile Coach, que eu acho que é até mais complementar. Sim. É mais completo, na verdade. E, por exemplo, como é que você mensura... Vou fazer um... Vou aloprar um pouco. Como é que você mensura o resultado que o treinador da seleção está trazendo, por exemplo? Como é que você... Você não sabe. Pelo número de pontos que o time... mas não é só ele, né? É uma junção, é o Sim, time, sim. etc. Mas você percebe que é pro treinador que olham se não estão gerando os pontos, né? Sim. E é o mais difícil de medir, porque os jogadores você mede em campo, você vê quanto ele correu e tal. Exato. É onde gera a desconfiança, né? Que foi o que tu mencionou também. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que, pô, se eu trocar o treinador para um cara que tem uma especialidade melhor, talvez em clima, ou cuidar bem dos jogadores, etc., talvez eu vou melhorar a produtividade do meu time, melhorar o engajamento do meu time. Eu vejo da mesma maneira o Agile Coach. Então, às vezes ele vai estar na área de RH porque talvez o problema mais crítico esteja lá. Uhum. Às vezes ele vai estar na área de operações porque está lá, de produto, de engenharia. Eu enxergo mais dessa maneira, por isso que eu acho que a gente não devia estar medindo. Eu acho que a gente devia estar... Se a gente for colocar uma pessoa nessa, a gente tem que ver depois de 6 meses, 12 meses, como que melhorou a área e depois troca essa pessoa. O problema é que eu acho que eles colocam numa caixinha e falam, ó, você tá num squad, melhora o squad. Eu acho que no squad, aí realmente o impacto é muito pequeno. Cara, concordo. E é interessante, né? Você depois comentou sobre aonde se encaixa, né? O papel, às vezes, a gente tem dificuldade, mas a mentalidade não. A mentalidade, ela se encaixa em todas as áreas. E realmente isso não é mensurável, porque é um trabalho cultural, né? E você mistura... É uma sombra, você mistura através do resultado dos outros. Exato. Então, assim, é um trabalho cultural. Então, é diferente quando eu coloco uma pessoa agilista ali e falo, ó, um trabalho cultural que vai ser feito, do que colocar num time, você faz parte dessa cadeia de valor e vai gerar valor junto com esse time. Então, a dificuldade aqui que eu tenho hoje é muito no nível de time, nível de organização, fazendo trabalho cultural, acho que é super válido. E cultura, a gente tem algumas formas de medir, né? Acho que você, de alguma maneira, tem que entender qual que é a segurança psicológica daquele ambiente, existem formas de tentar mensurar isso. Primeiro, né? Quantas pessoas estão pedindo desligamento ou estão com problemas de saúde, psicológicos até, né? Então, assim, existem formas de medir uma cultura, se ela é saudável ou não. E acho que o trabalho está muito nesse nível da agilidade hoje, sabe? E não num time de produto que a gente vem conversando, entende?
Eu tava. Cara, eu sou muito fã do Michael Jordan. Eu assisti umas 10 vezes A Última Dança, né? Que Muito boa. é muito, muito bom. E você, pra quem assistiu, pode ver que o Phil Jackson, né, que é o treinador, cara, como ele sofre com um time muito diferente. Porque teve uma temporada lá que o Dennis Rodman basicamente não aparecia pra treinar e o Michael Jordan era um cara que cobrava os caras pra ficarem 20 horas na quadra treinando. Pra quem não entende de basquete, o Rodman era tipo o Romário. Assim. Jogava muito, mas não treinava direito. Cara, tive um insight assistindo uma vez que o Phil Jackson foi numa festa junto com o Dennis Rodman. Ele falou assim, cara, se você treinar, eu vou com você na festa. Ah, então tá bom, eu vou treinar. E foi com ele na festa. E passou a madrugada lá na festa. Então, imagina o cara lá, treinador, na festa junto com o jogador. E ele começou a se conectar dessa maneira com as pessoas, sabe? Se conectar assim, o que é importante pra você? Ah, pra mim, cara, vai ter... A Madonna me convidou pra ir não sei o quê. Tá bom, cara, joga que você vai lá. Faz um Você negócio percebe que você tá falando de um líder. Isso. Cara, ele foi, acho que, o treinador que mais ganhou prêmios na NBA até hoje com 2 times, né? Ele foi treinador de 3 times, né? A Los Angeles Lakers e o Chicago Bulls foram quando ele ganhou mais títulos. Então, essa é a diferença. Ele foi um jogador de basquete mediano, medíocre, sabe? Mas, assim, é um dos maiores líderes até hoje, porque se conectam com as pessoas. O Bernardinho, a mesma coisa, sabe? Ele tem aquele jeito dele de um pouco agressivo no sentido de treinamento, né? Ele já contou em alguns podcasts aí que ele foi treinar com o time e a quadra estava fechada em outros países e tal. E ele falou assim, então vamos treinar aqui no estacionamento mesmo, tudo mais, sabe? Não tem aquela mentalidade, não, precisa ter isso para treinar. Então mostra para o time o que é importante no momento que é importante. E se conecta com as pessoas. Então, assim, todos os grandes líderes tem um pouco disso que você falou, de se conectar com as pessoas e fazendo as pessoas entenderem ali o papel delas, o que elas, qual é o que está construindo juntos e tudo mais. Não tem como você ser um grande líder sem ter uma mentalidade ágil assim, entendeu? De tipo, qual é o nosso objetivo aqui? Hoje a gente dá nome para as coisas, mas antigamente não tinha propósito do time, mentalidade, não tinha, mas ainda assim precisava de um líder ter essa conexão e tudo mais. Então, eu vejo que isso, enfim, hoje, com a popularização dos termos, os nomes e tudo mais, as pessoas acabam entendendo que isso, elas podem ser treinadas, elas não precisam nascer com isso, sabe? E não precisa nascer um grande líder, mas você pode se tornar conhecendo como que um grande líder pensa e quais os skills e tudo mais. E muitos estão dentro, foram descritos lá no Manifesto Ágil. Por isso que eu falo que é uma coisa genial que foi criada e hoje a gente faz essa conexão de grandes líderes com o Manifesto Ágil. Fala assim, pô, essa pessoa tem uma comunicação eficiente, sabe interagir com as pessoas e tudo mais. Então, isso eu acho que é a importância da agilidade. Assim, uma coisa que eu achei interessante, quando a gente trouxe esse exemplo de técnicos, todos eles, eu imagino, eles são cobrados, são medidos pelo resultado, né? São medidos pelos resultados. São do time, né? Do time, exato. Claro. Então, tipo, e talvez essa seja, talvez esse seja um insumo super importante pra gente chegar na tese, né? Que, então, agilistas devem ser cobrados pelo resultado da mesma forma. Né? Desde que se dê autonomia para ele. Acho que esse é o grande problema. Esse é o grande ponto. Se eu for usar o exemplo do Oder aqui, né? Se eu tivesse uma pessoa assistente ali do treinador explicando e mostrando, olha, assim que você se conecta com o Rodman, você precisa ter esse nível de conexão com o time. E o treinador fizesse diferente disso, que era o que acontecia comigo quando eu era agilista, eu aconselhava muito, ensinava tal, só que a pessoa ali na liderança acreditava em outra coisa, cara, ia para outro lado. E o resultado não vinha. Então, se você não dá autonomia de ação no dia a dia e cobra essa pessoa, eu acho que acaba sendo uma missão muito injusta, assim, para essa pessoa agilista, sabe? Aqui a gente acabou entrando num pouco de líder, mas até eu fiquei confuso um pouco. Vocês estão considerando que, então... São 2 perguntas. Vocês estão considerando que todo agilista é líder? Ou que todo líder devia saber de agilidade? Ou as 2 coisas?
Todo líder precisa saber de Mas nem todo agilidade. agilista é líder. Exato. Nem todo agilista é líder. Exato. Mas aí entenda-se que a gente tem que cobrar outras coisas de uma pessoa agilista, né? Não sendo contra a atuação dela, ela pode atuar. Mas cobrar o quê? O que a gente deveria esperar de uma pessoa que é agilista? Acho que a gente tem que olhar muito para... Primeiro, né? Como você vai posicioná-la? Você vai posicionar essa pessoa agilista no nível de um time, em nível de uma área ou de uma organização, né? Até onde você vai dar autonomia. Acho que a cobrança tem muito a ver com a autonomia, né? Só posso te cobrar algo se eu te der autonomia para ir lá e realizar algo. Acho que primeiro a gente precisa responder essas perguntas, assim, sabe? Mas pensando num nível mais baixo, no sentido de iniciante, eu acho que está voltado à organização das coisas. Então, reporte, organização, sabe? Então, eu vejo que vários agilistas começam nesse ponto. Então, no nível de time, como o Renato falou, cara, não é só porque tem pessoas trabalhando junto que é um time organizado. Às vezes uma pessoa está fazendo... já vi isso acontecer, sabe? Trabalho duplicado. Uma pessoa está fazendo a mesma coisa que a outra. Não sabem o que está acontecendo e tudo mais, né? Então, o que essa pessoa entra para fazer? Vamos organizar. Como é que a gente organiza as coisas? Primeiro passo, como que a gente dá visibilidade no que vocês estão fazendo, sabe? E explicar que a visibilidade, ela é boa. Vários times têm receio da visibilidade causar um excesso de cobrança, sabe? Ah, não, a gente vai falar que a gente tá atrasado nisso, que a gente não fez isso, e a gente já prometeu não sei o quê. E aí isso gera aquele ambiente ruim que a gente já sabe, né? Então, o primeiro nível, pelo que ele deveria ser cobrado, eu acredito que seja pela organização e visibilidade do que o time está fazendo. É a realidade, assim, a realidade. Tá atrasado? Sim, estamos atrasados. Tá adiantado? Sim, estamos adiantados. Estão esperando alguém? Sim, a gente está esperando outro time. A realidade, sabe? Me incomoda se fica no nível ali do status, né? Eu ia chegar um pouco Me nesse ponto incomoda também. isso também. Até mesmo além do status, por exemplo, eu vejo muita gente de agilidade aficionada pela estimativa. Uhum. E eles ajudam o time a estimar e ajudam a dar previsibilidade, em tese. Que são coisas bem diferentes, Exato. estimar e prever. Né? Exato. E aí eu sinto que a agilidade meio que se prendeu a isso. Eu quero tornar o processo mais eficiente para eu medir melhor e eu conseguir ter uma previsibilidade melhor, né? No final das contas, você quer ter a previsibilidade do tempo que vai demorar para entregar algo. Eu sinto que a agilidade muitas vezes está nisso. A gente falou muito de liderança, da autonomia, de dar espaço, mas às vezes as próprias pessoas que estão nesse papel se fixam na previsibilidade. E aí eu acho que se perdeu um pouco ali, se perdeu na essência da coisa, né? Que agilidade, de novo, né? É conversar rápido com o mercado e gerar valor, gerar impacto de negócio, resultado financeiro, etc. Claro que tendo um bom ambiente, né? Que é pré-req para isso tudo acontecer, né? Agora, estimar e prever, né? Assim, a gente acaba ficando constante ali e através da estatística você consegue uma previsão, né? Eu brinco muito com a previsão do tempo, né? Tanto que a previsão do tempo, não a estimativa do tempo, né? A estimativa a gente faz todo dia, a gente olha mais ou menos para cima e fala, eu acho que vai chover daqui a pouco, e fica um mês sem chover, né? É claro que quem tá mais tempo lá e mora no interiorzão e tá há 40 anos sentado olhando para o céu, consegue estimar melhor. Exato. Mas você percebe o esforço de uma estimativa do tempo? É muito grande, né? Quando eu falo de previsão, eu tenho mecanismos, né? Tenho formas de fazer cálculos, entender as constantes, mapear as variáveis e aí eu consigo chegar numa previsão bacana, né? Então, assim... a gente precisa ir para esse lado de previsão, né? Se a gente está muito tempo dedicando uma pessoa agilista para fazer uma estimativa, que é aperfeiçoar o chute, né? Eu brinco bastante, ou fazer o ajuste da bola de cristal, né? E aí a coisa começa a ganhar uma complexidade tão grande. Acho que um bom ponto é assim, o quanto a gente está fugindo do simples. Se para estimar eu estou usando um ponto, que um ponto não pode equivaler, de repente, a um dia, e aí eu adiciono um cálculo de não sei o que. Cara, começa a virar aquela ciência de foguete, aquele meme, né, que aparece o gráfico, um monte de número tentando calcular. Cara, isso aí já virou uma loucura absoluta.
tá? Então, vai para previsão, existem ferramentas ótimas e prontas, olha como o no-code está na minha cabeça, gente. Usem ferramentas prontas para isso, né? Existem ótimas e que não são caras, etc. E você consegue ter essa previsão, né? Mas percebe que o esforço, ele muitas vezes, Marcel, eu concordo com você, ele fica no lugar errado ali. Você está desperdiçando muito para fazer algo que você não precisaria fazer. E quando que vocês acham que essas coisas acabam saindo do trilho? Essa história de eu vou estimar, vou prever, eu vou... E assim, me desculpe se os agilistas estão ouvindo, mas muitas vezes entram pessoas de agilidade, elas querem encher de processo. Não, agora vai ter esse processo, esse processo. E às vezes você vê que você está perdendo mais tempo tendo que rodar o processo estabelecido do que... Em que momento vocês acham que isso pode sair do trilho? Ou que vocês já viram isso acontecer saindo dos trilhos? Renato, acho que tu talvez já tenha visto isso também, se quiser trazer aí um exemplo. Não precisa só fazer pergunta, pode também trazer Pode exemplo. falar um pouco? Cara, Bem-vindo à fogueira aí, vamos lá. Meu Deus, também tem que responder. Não, assim, cara, assim, a questão é quando tá numa situação dessa em que de repente vem uma experiência minha, né? Quando eu tive uma das empresas, quando teve um cenário que vieram, tipo, equipe de agilidade, tentar ajudar, organizar, era um cenário que estava caótico, e aí foi introduzido processo, mas existia o contraponto. Ó, vai doer um pouco durante um tempo, só que existia uma promessa de um mundo melhor. Não fiquei lá para ver o que aconteceu, mas pelo menos isso daí foi pelo menos foi possível de ser absorvido. A galera comprou essa briga. Só que mas, de novo, cenários caóticos. Eu não cheguei a participar de um cenário em que a coisa estava assim, não estava o caos completo, e aí, de repente, veio um time de agilidade introduzir algo. Às vezes que eu vivenciei eu fui a pessoa resistente. Uhum. Que atrapalhou os agilidades. Falei, pô, eu pensava assim, cara, eu sei que tá tudo caótico, mas meus times, eu pelo menos julgava, meus times estão bem, eu não quero. Tá bom, vai me atrapalhar. Era mais meu uma mindset. coisa, né? Mais uma já tá rodando, arruma o resto, depois vem comigo. Era um pouco do meu mindset, N atritos, esse tipo de coisa. Até hoje eu não sei porque, né? Eu só vi uma versão da história. Eu não sei o que aconteceria se eu tivesse topado. Uhum. Mas é algo que eu sinto que acontece muito nas empresas. E aí, sei lá, talvez polêmico, mas talvez isso daí não é por existir essa pessoa agilista e num cenário que às vezes não tá tão ruim, ela tendo que se fazer útil, se parecer útil, aí ela acaba... Meu, que isso entra em muitas discussões. Por exemplo, a gente tava aqui falando, a gente tava falando de onde que essa pessoa de agilidade deveria ficar numa organização. É no nível do time? Não, pô, deveria ser no nível, né, tipo... solto na empresa nesse sentido, né? Sem ter essas amarras. Se você tem essas amarras, aí depois tem aquela questão, putz, mas começa a ter overlap sobre responsabilidades com enfim, qualquer área onde essa pessoa agilista vai estar atuando. Aí tem ainda a questão dos sistemas de incentivos que hoje a gente tem, plano de carreira, em que hoje, em teoria, um profissional deveria ficar na empresa para sempre, né? Tipo, stock options vesting de 5 anos, coisas assim. Você percebe o quanto tudo isso foge do simples? De verdade, quando a gente foge do simples, a gente tem que olhar com desconfiança, né? E aí, quando vocês comentam, da onde que se perde, né? Por que agilidade vira esse negócio? Primeiro, né? Depende muito da mentalidade da liderança, né? Se eu tenho um CEO, se eu tenho um diretor, se eu tenho um gerente que vai colocar uma pessoa agilista lá e vai falar, olha, me dá a estimativa, essa estimativa vai sair. E aí começa a ciência de foguete. Uma vez... Mas é engraçado como isso muda muito a cultura da empresa. Demais. Se o cara fala, me dá a estimativa de tudo, cara... derruba o trabalho do agilista. Se o agilista tá lá falando de previsibilidade, não só isso, o que vai acontecer depois de alguns meses é a galera vai começar a falar, pô, tô perdendo mais tempo tendo que fazer report de estimativa do que trampando. Isso, o processo ele vira contra você. Exato. Né? Então, acho que é exatamente esse o ponto, né? Acho que é muito da mentalidade das pessoas de liderança e o que é cobrado, né? E eu, enquanto agilista, na época como papel de agilista, eu sou uma pessoa agilista hoje ainda e me orgulho muito disso. Mas enquanto Agile Coach, eu comecei a olhar muito torto para processo por conta disso. Às vezes era muito processo, era coisa...
E aí eu vim aprender agora na empresa atual, né? Que eu trabalho, que tem um pensamento lean muito forte, que o processo ele é muito importante. Eu li uma frase que me fez pensar, me faz até hoje. O processo existe para proteger as pessoas. E eu acho isso Muito legal. animal, assim, porque eu era meio contra o processo. Mas espera aí, se você tem uma organização complexa, com muita coisa funcionando, você precisa de processos bem definidos, com regras muito claras, onde as pessoas vão ter clareza ali sobre o que podem fazer, como atuam, etc. Né? Então, o processo ele é muito importante. Por isso, né, de novo, porque que as lideranças precisam ter mentalidades de agilidade mesmo, né? Justamente por conta disso. Até onde precisa ter um processo. Voltando ao Lean, né? A gente fala de processo enxuto, né? A gente não fala de processos rebuscados, absurdos, etc. Não, o processo ele tem que ser o mais enxuto possível e a regra precisa ser clara para todo mundo. Então, assim, o processo é importante, mas se a liderança não tiver mentalidade ágil, aí começa a acontecer esses atoleiros aí que vocês estão trazendo de estimativa, de um monte de processo sem pé nem cabeça. Eu tô lá me preocupando pra caramba em ter uma boa daily, mas ao mesmo tempo eu não tô nem falando do produto, a produção já caiu, né? Explodiu lá, etc. Eu vou fazer a pergunta de jeito bem burro, tá? Porque é do jeito que eu sei fazer, mas vamos lá. Eu vou te responder da mesma forma, que é o jeito que eu sei responder. Maravilhoso. Eu acho que é uma característica de Renato. Renato, somos assim. Somos assim. Maravilhoso. Mas, cara, você fica falando que a liderança tem que ter mentalidade ágil, etc e tal, não pode fazer essa coisa. Me parece que vai para um cenário em que tudo... O valor do agilista tá na confiança que a liderança deposita nele. Tipo, eu confio que ele gera valor, eu confio que ele é importante, eu confio que a agilidade é bom, então, por isso essa pessoa vale a pena estar aqui. O que é meio complicado, não é? Ou não? Frágil. É frágil pra caramba, exato. Exato. E aí? Percebe que é muito mentalidade, aí muda essa liderança, já olha torto pra pessoa agilista que tá lá trabalhando super bem. Mas May, como faz? Tipo, porque imagina, eu sou lá. Vamos lá, para você desenvolver confiança, para você conquistar essa confiança da liderança, sim, tem um ponto da mentalidade da liderança, né, de agilidade, com toda certeza, só que isso não é a única forma de você conquistar a liderança de um executivo. Você tem, sei lá, relação pessoal, tem qualquer coisa. Sim, mas e aí? Acho que o que você tá... E é legal o que você trouxe, longe de ser uma pergunta boa, né, cara? Vou traduzindo aqui, você falou o seguinte, vê se eu entendi ou se eu tô sendo burro para entender. Você comentou assim, beleza, a gente tá falando do problema até agora, mas como é que faz? Tipo isso. Né? Qual que é a solução, né? E é interessante, né, quando você comenta isso, porque no final das coisas a gente tá falando da conexão entre as pessoas. Então, se eu sou uma pessoa agilista ali, né, como que eu me conecto a uma liderança, né? E aí você precisa entender pelo que essa liderança é cobrada. Quais são as dores dessa liderança? Quais que são as, né? Muitas vezes, e a estimativa, e eu preciso baixar agora, vocês estão aumentar, né? Vocês estão entregando 30 story points, agora eu preciso de 60. O agilista fica louco, quer bater no líder, fica maluco, fala que o cara tá me cobrando. Mas por quê? Ele deve estar sendo cobrado por isso também. Então, Ou ele acha que entregar mais vai trazer mais receita, enfim, dependendo do contexto. Aí. E ele está sendo cobrado por receita. Então, acho que o primeiro ponto, trabalhar numa consultoria me trouxe. Eu não tinha esse olhar, né? A gente trabalha transformações de grandes empresas e tal, e a gente precisa entender, primeira coisa, para me conectar com os clientes, onde estão as dores desse cliente. Eu preciso começar a viver isso junto com ele. E aí eu ganho o mesmo propósito que essa pessoa líder, assim, poxa, você é cobrado por impacto de negócio, vamos ver como que a gente gera, então, impacto de negócio. Não vou fazer um trabalho aqui só para rodar uma daily ou uma plane, entendendo que tem um baita valor fazer isso direitinho, mas será que é isso que vai me trazer o impacto de negócio? Nunca é só isso. Não é, por isso que a liderança às vezes está olhando para outras coisas e o agilista está olhando ali para o processo nível de time, não funciona. Então, deixa eu só perguntar, assim, imagina então, agilista, ele tá lá fazendo todo o processo lá com o time, redondo, tal, tudo, tá
seguindo o manual, vamos para simplificar. Tá seguindo lá, tá fazendo todo o trabalho dele do jeito que ele imagina. E o resultado de negócio não vem. Ele se sente... ele cumpriu a missão palavra forte, mas ele sente que ele teve sucesso ou que ele não teve sucesso? Cara, aí eu vou falar que eu vivi na pele, tá? Boa. Eu estava sendo recompensado por um trabalho de agilidade que eu estava fazendo. Fui promovido, o salário ficou melhor, tá tudo lindo, assim. Nosso time de agilidade sendo super bem visto, mas eu não conseguia ver impacto de negócio. Eu abri o aplicativo, fazia uma busca, a busca não funcionava direito. Cara, isso começou a me gerar uma frustração enorme. Por isso que eu fiz uma mudança de carreira. Eu falei, cara, eu quero ser a pessoa que consegue mudar essa busca. Eu quero ser a pessoa que vai brigar por aumento dessa receita, né? Uma Black Friday não ser essa correria que geralmente é. A gente tem um ano para olhar para as coisas e quando falta um mês vai olhar para Black Friday. Então, assim, é por conta disso que eu... É frustrante, cara, quando você não vê impacto de negócio. A missão não está cumprida, a resposta curta é essa, não está cumprida. Não, eu concordo super, eu acho que... Lá no começo do episódio você falou que as pessoas de agilidade também têm que olhar para produto, né? Sim. Olhar para produto é entender do negócio, é entender do todo. Claro que ela vai ter as alavancas dela até certo nível, mas se ela entender o todo, ela consegue até, sei lá, montar uma árvore de métricas para poder medir, putz, se esse time aqui conseguir entregar com mais eficiência, eu não vou nem falar velocidade, mas assim, acertar mais as apostas, eu posso impactar essas métricas. Aí ele pode ajudar o time a acertar mais as apostas, né? Aí começa a ter várias alavancas. Se ele fizer a conexão ponta a ponta. Perfeito. Mas tem um ponto que vocês falaram muito de liderança. Tem que convencer a liderança, tem que ter o buy-in da liderança, não sei o quê. Fazer mapeamento, talvez uma matriz de stakeholder para ver o que cada stakeholder tem interesse. Mas muitas vezes a resistência, e eu sei disso porque eu já fui essa resistência, não está na liderança. Está nos times. Está nos times falando... Putz, eu sei que o CTO meteu aqui esses agilistas para me ajudar, mas eu não quero, não. Ou então eu faço por fazer porque me pediram eu preencher a planilha, mas assim, não. Então eu não pego e... Se a galera par do agilista não abraçar ele e falar, beleza, vem me ajudar, tamo junto, não adianta a liderança tentar enfiar a goela abaixo também, Não, sabe? eu concordo, assim. E essa diferença que eu vi, infelizmente, a gente ainda tem uma coisa hierarquizada, né? Então, enquanto agilista, às vezes falava coisas que o pessoal simplesmente ia pegar outro café e esquecia o que eu falava. Né? Então, eu resgatava meu apelido da infância, assim, né? O Gasparzinho, eu me sentia o protagonista do Ghost, né? E era assim que era visto, né? E aí, eu me tornei líder e comecei a falar exatamente as mesmas coisas. E essas coisas aconteciam. E não era a goela abaixo, não, gente, assim... Do mesmo jeito que eu falava, assim. Eu sempre costumo tratar as pessoas dos times em que eu trabalho, assim, não tem diferença de, eu sou um nível, não. Fazendo um pedido real, mostrando necessidade. Tem um pouco a ver com CNV, conexão, segurança psicológica, etc. E a mudança é gigante, assim, né? E outra, o líder, ele acaba impactando muito na cultura. Eu acredito muito nisso. Então, quando é importante algo para um líder, para uma pessoa na liderança, automaticamente o time olha aquilo e começa a perceber que aquilo tem uma importância. Então, se a liderança está cobrando outras coisas, e era o que acontecia comigo, que a liderança estava cobrando do time, não tinha nada a ver com aquilo que eu estava dizendo. Aí eu saquei que não era maldade do pessoal me tratar igual o cara do Ghost, né? Não era por sacanagem, porque... eles estavam sendo cobrados por outras coisas, né? E é por isso que eu cheguei nessa... É claro que é uma mentalidade super enviesada. Eu e o Oda, a gente é líder há bastante tempo, então é por isso que a gente traz muito isso. Mas, assim, até resgatando essa minha trajetória enquanto agilista, etc., depois liderança, eu comecei a fazer muitos paralelos sobre isso e cheguei nessas conclusões. Cara, teve uns... Quando você estava falando, e até essa pergunta foi muito interessante, porque é um cenário que eu tive num time com um designer. O que aconteceu? Tipo, eu sentia... E eu acho que é bem em paralelo com o que você está trazendo. Eu sentia que o designer, ele não estava lá com os mesmos objetivos que o... dentro do time, supostamente a dupla PM e Product Designer...
Só que o objetivo de negócio, a definição de sucesso do meu time não era compartilhada por essa pessoa. E talvez quando a desconfiança que aconteceu com você no passado tenha a ver... Tem até a mesma raiz. Venha lá essa pessoa agilista, coisa assim, e você não estava acreditando que ela estava te ajudando para isso. Se pelo menos esse requisito for satisfeito, aí tem o segundo, que é ela conseguir comunicar com você que essas ferramentas, todo esse arsenal que essa pessoa está trazendo, de fato vai ser benéfico. Se esses dois requisitos, então, tipo, primeiro tá alinhado e segundo ela conseguir comunicar que o que ela tá trazendo de fato é legal, a resistência no nível de time deveria não existir. É que o que aconteceu nesse caso específico, uma liderança da empresa, um VP, C-Level, ele falou, vou contratar um agilista, mas ele não vai ter uma função designada, ele vai ser assim, vai entrar o agilista, ele vai ser assim, toma, procura problema e resolve. Tá solto. Eu acho que isso foi um erro, porque aí, de fato, o cara vai procurar problema e não necessariamente vai priorizar, ou melhor, não tem nem a métrica. Então, acho que o problema veio daí, mas olha só como é engraçado, porque a liderança estava comprada, mas ela não direcionou direito e ele começou a ter resistência embaixo. Eu ia falar isso. Um outro caminho para sua pergunta é, se você é líder, tem um agilista, não faça desse jeito. Peça um diagnóstico para o agilista no sentido de usa todo o seu conhecimento sobre agilidade, não mexe nada, mas traz para mim sua visão de como que a gente melhora as coisas. Eu quero participar dessa decisão com você. E o agilista trabalha num diagnóstico, sabe? Como que esse time está trabalhando, como que esse time, enfim, faz as cerimônias, tem resultado as cerimônias, tem action plans, sabe? Faz o diagnóstico, mas sem ser a pessoa que vai procurar problema. Porque às vezes é problema só pra pessoa que tá entrando e não é pra ninguém do time. Isso não é Ninguém problema tá vendo pra aquilo gente. como problema, né? Olha, eu nem sei se teve esse diagnóstico, nessa minha vivência, pode até ter tido, mas se teve, Saiu lá, Marcel. Não ficou transparente. não ficou transparente, eu não resistente total. soube, sim, mas deve ter tido o diagnóstico. E eu conecto muito com uma pergunta que me fazem muito assim, quando eu chego num time ou numa organização, o que eu faço? Falo, tira foto. Não faz nada. É o que você tem que fazer, tira uma foto, né? E eu, na CT também aprendi muito isso, até é um conceito que eu venho trazendo em palestras, sobre situation wall, né? Então, a primeira coisa que eu faço em qualquer lugar que eu chego, eu monto situation wall. O que é? É uma foto, ou seja, é a situação real, né? É uma gestão visual, assim, que eu trago a foto, bem simples, assim. Por exemplo, quem são os times ou quem são as pessoas, como elas estão organizadas, quais são os papéis. Acho que no presencial faz mais sentido essa palavra, né? Porque é uma Claro. parede de verdade. Aí depois era a parede, aí foi pro muro, ao miro, etc, né? Então, assim, a gente traz... Situation Miro. A gente traz quem são as pessoas, né? Se tem um produto ou vários produtos, quais são esses produtos, o propósito de cada um. Se tem ali, se eu já consigo, e é importante, faz parte do diagnóstico, sobre a parte de tecnologia, arquitetura, qualidade, como a gente mede. Gaps, débito técnico, tudo E se sai não, na parede. assim. isso é importantíssimo. Se não mede, e isso me chamou a atenção que o Marcel falou, a gente não tinha métrica. Esse é o primeiro trabalho a ser feito, é passar a ter Você essas não faz nada métricas. sozinho, você faz com as pessoas. Eu faço com as Isso. pessoas. As pessoas, elas inclusive saem delas isso, Perfeito, né? Mas assim, não sou eu que tô botando um número, eu pergunto pra todo mundo, pessoal, a qualidade, como que vocês percebem a qualidade aqui nesses níveis aqui, baixo e tudo mais. Isso. Aí as pessoas falam, eu acho que é isso, então tá bom, eu vou botar aqui. Entendeu? As pessoas falam, você só é o facilitador pra levantar isso. Mas vocês fazem isso sabendo qual que é o objetivo, qual que é a definição de sucesso do time, qual que é... Esse é o final da história. Eu falo que o Situation Wall tem que contar uma história, né, Oda? Então, assim, tem que ter um storytelling. O que é o storytelling? É o que eu tenho hoje e aonde eu quero chegar. Eu termino a história com isso. Se eu já tô trabalhando onde eu quero chegar e tô tendo algum resultado negativo ou positivo, eu já coloco no final da história. Ó, o meu propósito é esse, eu tô longe dele. O meu propósito é esse e a gente tá a caminho dele. É o que chamava de storytelling by metrics. Exato. Você tem que Você contar conta a a história história através dos com números. E se você não tem número, você deixa um monte de buraco em branco nessa Isso. foto. E aí o pessoal fala, mas vai ficar em branco? Vai. Vai. Tem que causar incômodo. Esse é o nosso primeiro trabalho, é ter o número. Né? Muitas vezes o pessoal fala, mas
Você vai pegar a métrica de eficiência do time, ninguém nem movimenta o gira, ninguém arrasta o card pro Então, lado. essa é a Esse é o primeiro trabalho. Muito bom, muito bom. Então, assim, É muito legal isso. a gente Muito brinca que a foto real, às vezes a gente brinca assim, qual o tamanho do buraco, né? Se é um lugar mais problemático. Mas assim, eu tenho que ter a foto real. E não é a história bonitinha, não. Se tá tudo cagado, tá tudo cagado lá na parede também. Legal. Vou mostrar, até nessa experiência aí que o Renato tá contando. Não sei se você vai lembrar, Renato. Eu tirei até uma foto de um Situation Wall. O time reclamava muito de top-down. Pô, mas a gente não consegue fazer nada, sempre vem um top-down, sempre a gente tem que fazer e tal. E a gente falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma métrica, vai chamar carteiradas, beleza? Então, Põe na toda parede. semana vocês vão dizer quais decisões vocês deixaram de tomar, que vocês tomariam diferente por causa disso. Aí vai lá e bota um carteirada, Legal. 2 carteiradas. E é legal porque olha como você acaba exercitando, né? Primeiro você abre uma conversa. O que é uma carteirada? Isso. Da onde ela vem? Como mediremos? Só isso já é muito esclarecedor, E, sabe? cara, essa experiência Legal. foi pra mim uma mudança de mentalidade sobre top-down. Eu sei que todo mundo reclama de top-down, ninguém gosta. Mas só é top-down quando a comunicação é atravessada. Ou seja, quando você não concorda com aquela decisão. Porque se vier uma decisão genial, não é top-down. Se vier um negócio assim, fala assim, Todo cara, mundo isso compra, né? é fantástico. Por que vai ser top? Por que eu vou ser contra? Aí eu sou a favor. Só é top-down quando eu tô engolindo a seco. Falo assim, pô, mas a gente nem viu e não sei o quê, não sei o quê. Pra mim tem muito a ver com a comunicação. E eu aprendi nesse dia. Nessa experiência. Nesse dia não, nessa experiência. Um diretor foi lá e falou assim, como é que tá 3 carteiradas, sendo que eu nem pedi nada essa semana? E aí Legal, legal. foram falar, não, mas lembra aquilo lá e tal. Falou assim, pô, mas vocês concordaram, ninguém discutiu comigo. Pra ele tá tudo bem, Por que né? que Às vezes vocês ele tem a não visão falaram, estratégica, né? Só porque tinha alguém externo que estava envolvido? Isso, só porque alguém externo pediu era carteirada. Aí ele provocou o time. Mas vocês têm ideia diferente? Por que vocês não falaram? Exato, exato. Por que ninguém falou? Aí tem uma Pode questão com o tirar daí, ambiente. pode tirar esse carteirada. Ah, que legal. Aí o cara vai lá Aí e ele aumenta o vai número, é 4. Bota mais um. Agora É o 0, 1, fica no loop. E é esse o poder do diagnóstico. Eu brinco que a gente sabe que o Situation All está bem montado e bem usado, porque ele tem que ser muito vivo, quando uma pessoa de produto começa a defender a prioridade de um débito técnico, ou quando uma pessoa do time de desenvolvimento começa a defender uma priorização de backlog de produto, sabe? Quanto tempo dura a Situation Wall? Ela acaba ou ela é um Acaba só se o time for desmobilizado ou aquilo, por exemplo, falando de consultoria, né? Quando você fala de uma empresa, aquilo vai ser perene, né? E aí, sim, tem todo um cuidado para levar isso para o dia a dia. Por exemplo, Também não pode virar um muro de lamentações. né? exato. Exato. Então, assim, é diagnóstico. O que vale a pena trazer dos pontos de vista de pessoas, tecnologia, produto, e aí a gente pode criar quantas categorias forem necessárias, qualidade, etc. Né? Eficiência, né? Então tem tudo isso lá. E a gente vai atualizando. Então, eu já tive experiências mal sucedidas, onde ninguém entrava no Situation All e ninguém usava ele para nada e ninguém queria atualizar. O que eu comecei a criar? No dia a dia eu abro o Situation All para qualquer conversa que a gente vai fazer. Qualquer conversa. Vamos falar de produto? Só um minutinho. Compartilho o Situation All, a gente começa a discutir. Tem um fluxo desenhado, se não tem a gente desenha, Legal. vê o número, etc. Isso causa um efeito tão interessante que eu comecei, depois de um tempo, até no time que eu estou trabalhando hoje, né? Tem 2 times lá hoje, num fluxo de valor, e cada dia que eu abro o Situation All tem um negócio novo lá. E aí eu vou olhar o que está acontecendo. Qualquer coisa que o time faz, ele abre o Situation All e coloca lá. Que acha boa e coisa interessante. ruim. Coisa boa e coisa ruim. Legal. E agora a gente está criando cadências com executivos, com pessoas executivas do cliente, nossas, gerentes, etc. E levando o time inteiro para contar a nossa história do que tá bom e do que tá ruim, né? Então, assim, a gente tem que deixar isso claro e pedir ajuda, né? A gente usa muito esse momento que a gente chama de Gemba, também é tudo muito do Lean, né? Gestão visual, Gemba, olhar para fluxo de valor, processo, etc. E a gente vai lá e pede ajuda, fala, olha, eu não estou conseguindo impactar o negócio porque eu tenho esse problema aqui que ninguém resolve, sabe? Vai lá pedir ajuda e mostrar que tá ruim mesmo.
Muito legal. Nunca trabalhei com Situation Wall. Acho que fiquei com vontade. É bem legal. Cara, eu sou suspeito, Impressionante, né? mas eu aconselho. E de verdade, assim, independente do lugar que eu estiver trabalhando e tal, é um conceito que eu levo comigo, assim. E que eu cheguei lá na CIT e com um olhar de desconfiança, porque eu tava ouvindo muito processo e gestão e não sei o que. E aí eu comecei a experimentar esse cara, porque minha liderança na época fala, não, a gente tem que ter um situation audit. E eu, Já abriu com carteirada. isso, já. Então vou abrir com as carteiradas. Né? E aí eu comecei a entender o porquê disso e como eu poderia usar aquela gestão a meu favor e a favor do time, porque é de todo mundo ali, É sabe? uma ferramenta de gestão muito Exato, e legal. você começa... transparente também. Exato, você promove a transparência e você está indo do diagnóstico e aí você prioriza também junto ali, né? Você pode fazer um PDCA, né? De produto, você pode fazer um PDCA de operação, você Legal. pode fazer um PDCA relacionado Que a que é o pessoas. PDCA? O PDCA a gente... Então, promete e depois corre atrás. também tem esse. É o plan, do, check e act, né? Ou seja, a gente mede, cria alguma ação, se for necessário, identifica se mexeu um ponteiro ali ou não, né? E toma outra ação em seguida, né? E a gente faz vários níveis de PDCA com públicos diferentes, mas tem o PDCA de pessoas com as business partners, por exemplo. Tem o PDCA de produtos, tem o PDCA de tecnologia. A gente pode fazer melhoria contínua em todos os pilares o tempo todo. Assim. Quais são as áreas que você falou que tem no na Situation Wall? Os pilares... As normalmente a gente coloca... não tem padrão, isso é muito legal também, né? Mas geralmente eu coloco lá pessoas, tecnologia, produto, a parte de qualidade entra muito ali em tecnologia também. A parte de produto, aí tem várias vertentes, eu vou desde uma estratégia até o desenho de jornadas do usuário do que eu estou fazendo ali. Se eu tive um discover, eu posso colocar toda a descoberta ali também para trazer insumo, métricas do produto, as métricas de negócio, né? Métricas mais técnicas, até de qualidade de código. E é legal isso porque, assim, todo mundo sabe, independente se é de produto ou tecnologia, se a arquitetura tem um calcanhar de Aquiles e aquela solução não vai escalar por algum motivo. A Black Friday aí, né? Que a gente tava brincando, né? Todo mundo entende que algo de produto precisa ser priorizado porque a estratégia, né? Um concorrente já lançou ou a gente precisa atacar aquela parte do mercado também. Então, você vai empoderando todo mundo com todas aquelas informações. Com muito cuidado. Ontem mesmo, um líder que trabalha ali comigo, ele falou, Renato, são muitos pilares. Falei, cara, e aí que tá a sacada, assim, a gente conseguir cruzar todos esses pilares com o nosso momento e a gente entender aonde que a gente tem que colocar nossa energia. Claro que a gente erra, né? Acho que priorizar, vocês sabem muito bem, né? Que a gente erra muito em prioridade. Com o tempo a gente vai melhorando e entender, poxa, esse é o momento de eu olhar para a arquitetura. Esse é o momento de eu ter uma boa conversa sobre estratégia de produto. Poxa, eu tô com um problema aqui em pessoas. Né? A gente mede ali com algumas ferramentas como que tá as pessoas. Então, assim, isso que eu ia falar. e aí você vai focando, Tem que sabe? contar uma história, por exemplo, de pessoas. Eu lembro que a gente usava muito o NPS da retrospectiva. Então, na retrospectiva, a gente mandava um formulário, galera, responde aí. Você convidaria o seu crush para vir para esse time? Ou seu melhor amigo? Ou E seu vale melhor o disclaimer que o Oda trabalhava lá também. Trabalhei por isso lá. que ele tá, né? Então, aí, é assim, dá sua nota real, fala a verdade, é anônimo, sabe? E aí vai lá e coloca real ali se for um NPS negativo, beleza, negativo, tá aqui. Faz sabe? até gráfico, né? E aí Olha, em começa a fazer julho piorou Em muito, julho- o NPS foi para zero. E O que tá aí, acontecendo aqui? Exato. Aí ele serve pra você contar a história. Você, por que caiu aqui, ó? Olha essa outra aqui, ó, que subiu e não podia Teve subir. bug em produção. E- pá. A galera fez hora extra o mês inteiro, aqui, Exato. sabe? Muito E legal. Tudo mais. Aí é uma parede que você conecta as coisas. Não pode ter informação só por ter, tem que conseguir fazer parte de contar uma história. Me parece algo que tem que ter, de fato, alguém gerindo para não virar um muro de lamentações e não ter só informação por ter, né? Tem que ser algo que seja bem Faça acionável. sentido. Me lembra uma coisa, Renato, numa das vezes que a gente trabalhou junto, trabalhou 2 vezes junto, Infelizmente. que a gente falou de fazer, mas a gente
abriu um documento, mas não fez. A gente falou assim, a gente estava incomodado na empresa com várias coisas que a gente achava errado. E a gente falou, vamos fazer um roadmap da vergonha. O nome é horrível, né? Horrível. A gente era rebelde nessa empresa, a gente era muito rebelde, né? A gente era rebelde, ó. E Piqueteiro, né? Isso aí. E aí a gente começou a escrever as coisas que a gente achava ruim. Se tivesse um situation all massa, talvez fosse algo que a gente pudesse ter colocado lá e talvez conversado com mais transparência com a galera e resolvido os problemas, né? Então, Cara, eu achei muito legal. Você sabe que eu aprendi esse lance da transparência de um jeito até engraçado, assim. Eu trabalhava numa agência de publicidade e eu entrei como desenvolvedor, né? Só que a galera ficava o dia inteiro reclamando. O que eu fazia? Eu comecei a levantar e ir até a sala do dono da agência, que era pequena, era acessível, tá? Ia lá, sentava com ele, falava, cara, a gente tá com alguns problemas aqui. E discutia esses problemas com ele e tal, não sei o quê. Em um mês eu fui promovido para coordenador do time de desenvolvimento. E a galera tava lá 2 anos e tava reclamando 2 anos. E aí, o que acontecia? O dono da agência, ele não sabia daquelas reclamações, em momento algum. Então, acho que a grande sacada, às vezes, é a gente levar junto, mostrar, deixar claro para todo mundo. Temos um problema, né? E sabe uma coisa interessante, até conectando com o episódio? Isso é resultado. Tipo assim, você tá levando pra liderança, não é resultado de negócio, mas olha só, cara. Isso, tá cara, todo mundo exato. triste, mal, a galera vai sair, não vai entregar menos. Tal. Isso também é. Isso aí eu conecto com a resposta que o Oda estava dando de o resultado muitas vezes é um diagnóstico muito bem feito. Sim, Né? exatamente. Faz sentido. Exatamente. Isso daí protege contra essa questão de muro de lamentações, né? Porque muro de lamentações, pra mim, é ausência Não de. funciona. Pra mim não funciona. É ausência de cara. declaração. Você não tem ação ali, Qual que é o esquece. objetivo? Sabe uma coisa que não funciona? Por exemplo, uma vez eu vi aquela retro on the fly, que é assim, nunca viu? Era um Você faz cantinho num na avião? parede. Não, você- Não. Uma mosca. Tem outros nomes também, só que eu lembro só desse nome, que é assim, tô trabalhando com você aqui, aí você me deu uma resposta atravessada, eu vou lá e boto o post-it. Pô, cara, não dá pra trabalhar Não com o gosto Marcel do dando Marcel. resposta atravessada. Vai lá, mostra aqui. Entendi. On the fly que é. Na hora, horizontal. na hora. Exatamente. Pô, cara, você fez um negócio aqui que eu não curti? Vai lá. Mas é Aí muito você... ruim. Muito péssimo. ruim. O ambiente vai ficando. A gente tá falando de ambiente. Então, Ambiente seguro, o ambiente é inseguro, que assim, eu não sei nem se eu olho pro Marcel, será que eu falei é tipo entrar no Uber, será que o cara vai me dar 5 estrelinhas? Será que... Então. E ele pensando também, tá dirigindo, será que esse cara vai me dar 5 estrelas? Minha música tá boa, eu falei um bom dia esse é legal. o ponto. É assim, você tem uma relação com as pessoas, não é um negócio que você sai falando assim, você tem que se preparar pra, às vezes, dar um feedback, às vezes pra falar alguma coisa. E aí, era no sentido assim de, não segura nada, aqui é um ambiente aberto, se você quiser me xingar, pode me xingar e tal. Cara, assim, eu não sei quem inventou isso, mas eu nunca vi isso funcionar. É o Mas mesmo se soubesse, sentido... me avisa que eu vou lá fazer Não, mas é o mesmo sentido do muro de lamentações. Eu vou colocar um post-it ali, eu vou colocar uma métrica. Como que vai conectar com o resto? E outra coisa que eu sempre falo assim para as pessoas do meu time é assim, vamos ver se isso é um problema de todo mundo também. É um problema que você está trazendo do time, mas vamos fazer uma pesquisa, vamos ver se isso é um problema para todo mundo ou é só pra gente, ou só para você, ou só para mim. Vamos ver se é para todo mundo. Às vezes, eu já passei por isso. Eu trabalhei num projeto que a galera tava na mentalidade no estimates. Para mim não funciona. E mesmo porque alguma coisa tem que ter data, nem que seja OKR, tem que ter um período, 3 meses, cara. Você tem que ter uma data de alguma inicial, coisa. Você tem que ter, né? Você tem que ter. E a galera tava muito nesse Depois você mindset. cria previsão, mas no comecinho você tem que dar um Exatamente. alinhamento ali de expectativa, né? Eu me incomodei. E aí, eu fiz a pesquisa para saber se isso era problema para todo mundo. E não era. Então, eu não fui a pessoa que falou assim, não, a partir de agora você vai ter que estimar, porque tem que ver se dá a data e tal. Aí, o que eu fiz? Eu fui na liderança de produto e falei assim, o que você espera no final desse ciclo para esse ponto? Espero isso, aquilo. Eu falei, putz, então não tá conectando com o que a gente tá fazendo. A gente vai precisar ou mudar a nossa OKR, ou mudar o que a gente tá fazendo. Cara, isso eu já vi tanto, Mas né? isso também é resultado. Também, Isso também é resultado. fazer Alinhamento Você entre aju- as áreas é um Você puta ajudou a resultado. direcionar melhor o time para um caminho de mais alinhamento. Resultado, a gente refez todas as nossas OKRs aí no meio do ciclo, porque não tava conectando Melhor uma do que coisa fazer com a algo outra, errado. cara. Melhor do que fazer algo errado. Perfeito. Sim. É a arte de juntar eficácia com eficiência. No final das contas é isso. Pessoal, acho que foi muito rico. Inclusive, a gente vai linkar
Obviamente, o Converságio como um todo, para quem tá Boa. assistindo. O episódio que você mencionou no comecinho. Do time Vamos conversar. aqui, ó. E depois a gente vai trocar de camiseta. Vamos né? fazer. Ao vivo aqui. Não, Ao ao vivo vivo não, cara. Ao vivo não dá. Tá bom. Olha a Mas- ideia. Mas vocês podem também, se tiver artigo sobre Situation Wall e tal, a gente linka. Legal, Acho que trago. Boa. pode ser bem interessante. Pode ser palestra, enfim. Trago. Acho que pode ser Eu legal tenho. linkar pra galera. Show. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer. Acho que foi uma aula aqui. Prazer pra- foi pra nosso. vocês. Valeu, galera. Legal, obrigado aí. Valeu, galera. Pra você que tá aí até o final, no YouTube dá um like e compartilha com seus amigos que você acha que podem gostar desse episódio, que eu aprendi muita coisa, acho que vocês, com seus colegas, podem aprender muitas coisas também. Então dá uma compartilhada. E se você estiver no Spotify ou outro lugar que é só áudio, compartilha também e assina. Sempre tem alguma coisa de assinar. Clica lá e dá uma assinada pra você receber os próximos episódios. Até mais. Valeu. Valeu.